Muito bem, nós vamos falar então agora aqui no Boletim do Esporte, terceiro e último bloco, nós vamos falar na sequência, primeiro aos jogos, para a gente não perder assim o time, o jogo do Botafogo. Botafogo foi derrotado, né? Perdeu por 2-0, não foi? Para o Internacional. Para o Internacional de Porto Alegre, time do Abel, que foi o técnico. O último foi primeiro técnico, ele foi o primeiro técnico do Goytacás. Verdade, encerrou a carreira dele, encerrou também a carreira como jogador aqui. Né? Depois substituído por Pinheiro, né? Que levou o time ao vice-campeonato da Série B, Campeonato Brasileiro. Mas o Botafogo perdeu 2-0 e me parece que, apesar de criar algumas oportunidades, mas o Internacional mereceu a vitória, né? O Internacional vinha de 2 resultados ruins, né? E precisou da vitória. Nós falávamos aqui que ele precisava da vitória para poder ter autoafirmação, já que a diretoria estava dizendo que o Abel é o treinador até dezembro, que não ia treinar, porque ele não ia mudar, porque na zona de conforto que o Internacional está no campeonato, não era para se desesperar, que tinha ainda rodadas que pudessem fazer com que o time pudesse pode chegar até o G4. Para o Botafogo teve oportunidades ímpares de vencer o jogo. Teve oportunidade de matar o jogo, não matou. E aí tomou 2 gols e acabou perdendo a partida. Para o Botafogo, mostra que o time está no crescente. Mesmo perdendo, o time mostrou muita determinação, vontade e criando chances de gols, né? Que dá esperança ao torcedor do Botafogo. Na sequência, o time se dá bem na competição. Coisa que, para o Internacional também, recuperando os 2 resultados negativos que vinha e agora buscando também voltar ao G4. Pois é, e finalmente falando sobre o Vasco da Gama, que jogando no sábado, começou vencendo, a torcida se entusiasmou, o Vasco agora vai golear e tal, acabou cedendo o empate ao time do Atlético Goianiense, né? Terminou o jogo 1-1, não é isso? E foi mais um resultado negativo realmente para o Vasco, embora o Vasco esteja no G4. Segundo colocado. Segundo colocado, juntamente com Joinville, Vasco, Ceará, né? E o América. E o América, né? É. Pois é, então é o time que, quer dizer, não está fazendo aquela campanha que se esperava, mas está dando, eu diria assim, está dando para o gasto. O importante para o Vasco... Vasco... Vai jogar desfalcado as próximas partidas, tem os 2 jogadores com cartões, hein? Aquele Guinha Azul, inclusive, ele mira assim, o cara que está com a bola, ele baixa a cabeça, ele parte em direção ao cara, chega lá, dá uma trombada no cara, joga o cara longe, cartão amarelo. Mas eu queria que os jogadores, o espírito dos jogadores brasileiros, fosse o espírito do Guinha Azul, do William, que estava no Flamengo, foi para o Internacional, porque eles correm o tempo todo, não tem bola perdida para eles. Não tem. E isso, né, é totalmente diferente. O Vasco teve a chance de matar o jogo. Né? Teve a chance de matar o jogo e não matou. Não fez os gols e aí acabou, né, empatando depois, tomando um gol de empate, também teve oportunidade também de perder, de tomar a virada, mas para o Vasco o importante é manter-se entre os 4 primeiros que volta para a primeira divisão. Ser campeão, ser 4º lugar, não interessa. O mais interessante é ter entre os 4, que dá a volta para a primeira divisão, porque fora daí... A torcida só não quer o vice. O negócio de vice é complicado. Bom, vice não, né? Não, vice não. Pode ser o 3º, o 4º, o campeão, tranquilo. Agora, vice, não. Nós vamos falar agora sobre um assunto desagradável. Luiz, só para a gente falar sobre o São João da Barra rapidinho. Pois não. Tá? O São João da Barra jogou 3 vezes no sábado, né? Pelo campeonato da federação. O time acabou perdendo no 17, sub-17, por 3-1 de virada, e no Sub-15 classificou para a próxima fase na competição, vencendo por 2-0. É o time de maior rendimento fora de casa, é o time do São João da Barra. E pela OPG, o time acabou empatando com o Arte Sul em 1-1, né? Acabou empatando em 1-1 com o Arte Sul e volta a jogar pela OPG na quarta-feira, 17 horas, em seu estádio, contra a equipe do Bom Sucesso.
Agora, essa garotada do Sub-15 do São João da Barra, tá demais, né? Tá demais. Derrotaram até o Fluminense. Não, quem derrotou o Fluminense foi o Sub-17. Ah, o Sub-17. Sub-21, melhor dizendo. Sub-21 da OPG. Da Otávio Pinto Guimarães. Da Otávio Pinto Guimarães. Que trabalho que está sendo feito lá, hein? É o trabalho de você preparar os jogadores de base. É isso que os clubes têm que pensar. Exatamente. A base é que vai te dar sustentação para você montar uma equipe. Só isso. Já pensando, inclusive, no campeonato, né, da Série B do ano que vem. Sem dúvida nenhuma. Isso, de parabéns o pessoal do São João da Barra. Nós temos um rapaz da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, mandou, inclusive, resultados da Série C do campeonato estadual, inclusive os gols que o nosso Davi recebeu aí. O Santa Cruz, lá de Santa Cruz, já no Rio, derrotou o Barcelona, que não é o Barcelona da Europa, né? Derrotou lá da Zona Oeste do Rio, derrotou o Barcelona por 2-0. Tem aí até os 2 gols aí da partida. E o outro jogo foi o Tanguá, né? Ali perto de Itaboraí, o Tanguá derrotou o Sprof por 3-0. Esse Sprof está que nem o Rio Branco aqui nesse quarentão, aqui não ganha de ninguém, entendeu? É terrível. E por falar em quarentão, nós vamos lembrar que foram realizados no final de semana jogos pelo quarentão, pelo cinquentinho e pelo quarentão. O limite do nosso amigo Clóvis foi derrotado pelo Aventureiro, coisa que raramente acontece. É verdade. Né? Isso foi um jogo emocionante, que o Aventureiro ganhou de virada 3-2 sobre o limite no quarentão, do nosso amigo Clóvis, da Limite Esportes. Bom, aí a gente tem que falar sobre um assunto altamente desagradável, que foi no final de semana, o falecimento ontem do professor Elvio Santa Fé. O nome de Santa Fé foi um ícone do esporte de campos. Sem dúvidas. Foi técnico de futebol de vários times. Eu posso citar aqui, por exemplo, Goitacás, Americano, Rio Branco, Cambaíba, Sapucaí, campeão do antigo estado do Rio em diversas oportunidades. Treinou Americano no Campeonato Brasileiro da Série A, entendeu? Técnico de basquetebol. Isso. Ele criou um time chamado All Star em Campos, na época do basquete, na fase áurea do basquete em Campos. E foi técnico também de natação. Gostava de jogar um tênis. Isso. Tinha vários livros publicados, inclusive 2 sobre esporte. Eu, ano passado, estive em casa dele, porque ele já não estava muito bem de saúde. Fiz uma entrevista com ele aqui para o Boletim do Esporte, para a Terceira Via TV. E na oportunidade ele me deu até 2 livros autografados, entendeu? E até o cinegrafista que foi comigo também recebeu um livro de presente lá com o autógrafo dele e tudo. Ele estava internado no hospital aqui em Campos, né? E estava com problemas respiratórios, ia fazer 90 anos e não resistiu, acabou falecendo no dia de ontem. O sepultamento na manhã de hoje já aconteceu, né? A gente lamenta profundamente uma das grandes paixões de Santa Fé, a praia de Atafona. Ele escreveu um livro também sobre Atafona, sobre as coisas de Atafona, aquela praia bucólica, ele falava sempre. E ele, há mais de 40 anos, ele veraneava, não abria mão disso, veraneava em Atafona. Foi professor do Liceu de Humanidade de Campos, entendeu? Ele tinha loucura por Atafona. E o outro livro dele foi sobre a sociedade, os anos dourados, né? Vamos dizer assim, do society campista. Ele assim, foi o primeiro colunista social de jornal com o pseudônimo de Brummel, né? E esse livro tem fotografias inéditas, extraordinárias de pessoas de nossa sociedade. Portanto, a família do santo, nossos sentimentos. Vai ficar uma lacuna, né? Muito grande. Difícil para preencher, porque ele vivenciava o esporte. Vivenciava o esporte. Era uma pessoa muito polêmica. Sem dúvida. Mas né? Vivenciou o esporte. Muito polêmica. Era realmente amado por uns, era muito criticado por outros, né? Em virtude de ser uma pessoa todo mundo, né? Não tem como. E falava o que achava que devia falar, e acabou. Olha, nós vamos encerrando com essa notícia, o nosso Boletim do Esporte. Amanhã nós estaremos aqui com convidados, batendo um papo, eu e Ailton, a partir das 13h30. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Até amanhã.